Água, luz, temperatura, umidade, pressão. Isso parece mais uma aula de física, né? Você que pensa. Eu sou o professor Marquinho Lopes de Biologia e hoje nós vamos falar sobre ecologia. E quando eu falo de todos esses fatores, que são fatores físicos, dentro de uma aula de biologia, às vezes o aluno pensa assim, esse professor está ficando maluco, isso é física. Não, esses são fatores físicos, mas a ecologia também leva em consideração esses fatores. Vamos começar com um conceito. A ecologia estuda os seres vivos e suas relações entre si e também com o meio ambiente. É aqui que entra todos esses conceitos pequenos que o professor colocou, de água, luz, temperatura, umidade, pressão. Então, somente os seres vivos no ambiente físico não basta, é necessário fatores externos para a sobrevivência dele. Então a ecologia também está preocupada com todo esse contexto. Os conceitos básicos de ecologia são esses dois, habitat e nicho ecológico, que nós podemos, por exemplo, relacionar com casa e nicho ecológico, profissão. É isso mesmo. Casa, onde aquele ser vivo vive. Exemplo, o peixe vive no rio. Legal. A onça pintada vive ali na floresta. Legal. E as aves? Aonde é o habitat de uma ave? É no ar? Ela fica pairando no ar, voando, voando, voando? Sempre que a gente pensar nas aves, o habitat delas é onde elas colocam o ninho. Se a ave coloca o ninho em uma árvore, aquele é o habitat dela. Aquela árvore de tantos metros de altura que fica naquele ambiente X ou Y. Se ela coloca o seu ninho em um costão rochoso, em uma montanha, lá é o habitat daquela ave. Se ela coloca seu ninho no chão, o habitat dela é no chão. Então pensa comigo, a planta que ela colocou o ninho, ou o costão rochoso, ou o próprio chão, são todos ambientes terrestres. Então mesmo a ave sendo uma voadora, ela tem um habitat terrestre. E aí a gente localiza exatamente onde ela põe o seu ninho, tá bem? O nicho ecológico, quando a gente fala de profissão, a gente está querendo dizer o que a ave faz, o que o morcego faz, o que o ser humano faz, o que uma minhoca faz. A minhoca, por exemplo, ela é um animal detritívoro. Então ela vive dentro da terra cavucando, né? Buscando detritos orgânicos, tanto animais quanto vegetais. Quando eu falo detritos orgânicos, são restos mesmo, né? Então essa minhoca tem o nicho de cavar. E conforme ela cava, ela vai deixando aqueles túneis que inclusive as formigas aproveitam. As formigas entram naqueles túneis e fazem suas casinhas ali, tá? Isso é muito interessante, porque na hora que você para pensar e relaciona que a minhoca tem um habitat terrestre, mas o nicho dela é ser detritívora, é ser cavadora, ela ajuda na diminuição de matéria orgânica que fica na terra. Por isso que quando a gente encontra um terreno com muita minhoca, a gente sabe que aquele terreno é extremamente fértil, tá bem? E aqui nós temos uma listinha de níveis de organização, que são muito importantes do ponto de vista ecológico, claro, mas também podem ser usados em outros contextos, como por exemplo, espécie. Espécie é o conjunto de seres vivos semelhantes entre si e que geram descendentes que são férteis, descendentes que conseguem produzir filhos, tá bem? Isso foge daquele contexto, por exemplo, da égua e do jumento. Quando a égua se reproduz com o jumento, eles geram um descendente que é infértil, que é o burro ou a mula. O burro ou a mula, eles nascem híbridos. O material genético da égua e o material genético do jumento não se combinam tão bem a ponto da mula e do burro conseguir produzir gametas férteis. Por isso que a gente fala que a égua é de uma espécie e o jumento é de outra espécie, tá bem? Seres da mesma espécie cruzam entre si e geram filhos férteis, tá?
População, conjunto de seres vivos da mesma espécie. Existe a população de gato, a população de cachorro, a população de ser humano, né? A população de abelhas, de bactérias. Se for da mesma espécie, é uma população. Muito utilizado esse contexto na geografia também. Comunidade. Comunidade é o conjunto de seres vivos, que nós podemos chamar de fatores bióticos. Tá bem? Veja bem, comunidade é o conjunto de populações de um ambiente. Então, olha a sequência que a gente está usando. Ó. Espécie, vários seres vivos da mesma espécie formam uma população, várias populações diferentes formam uma comunidade, e aí a gente vem para o ecossistema. Várias comunidades, vários fatores bióticos em uma área, em uma região, associados aos fatores abióticos, que são aqueles que eu falei no comecinho: água, luz, temperatura, pressão, umidade, formam um ecossistema. O ecossistema, então, é uma região onde a gente considera tanto os seres vivos quanto os fatores físicos, os fatores abióticos. E para finalizar, quando a gente considera vários ecossistemas em uma mesma região, nós temos a biosfera. A biosfera a nível planetário, tá? A biosfera, a esfera de vida que existe no planeta. Desde os oceanos mais profundos, onde tem vida, até as montanhas mais altas, onde tem vida. Essa forma uma esfera de vida, ok? É isso aí, meus jovens. A nossa aula de hoje sobre conceitos básicos de ecologia termina aqui. Acompanhem, que logo logo nós teremos aí uma aula de cadeia alimentar para vocês aproveitarem essa sequência de estudo de ecologia. Peço para que você se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas dúvidas, curta o vídeo e compartilhe com um amigo que você sabe que possa ser útil esse conteúdo. Beijos e abraços e até a próxima.